Então, essa história teve início há muitos anos atrás. Eu já havia sido pastoreado pelo pastor Nilo e pastora Elza, quando eu era adolescente, lá para meus 15, 16 anos de idade. E depois nós mudamos de cidade, mudamos de igreja. Então nós nos casamos em 2009 e recebemos alguns convites para participar lá dos cultos que haviam na casa do pastor Nildo ali, algumas células, né? Que hoje nós chamamos de GC por uma pegada nova. Nesse período nós estávamos em uma outra igreja, né? Que nos acolheu aí após a nossa mudança de cidade. E nós íamos muito ali às confraternizações da igreja Rio de Vida. E chegou um período onde a igreja se estabeleceu ali em Águas Claras, né? E naquele momento nós participamos ali do primeiro culto, da inauguração. Então o nosso coração já pulsava ali por estar naquele lugar. Então nós literalmente voltamos para casa, né? Porque, como eu disse no início, já era uma família que nós tínhamos ali. Família de amigos, pessoas muito amadas, e nós nos sentimos muito amados também naquele lugar. Então, quando nós chegamos, aí nós decidimos literalmente ficar, fomos apresentados como membros da igreja e as coisas foram acontecendo, né? Nós passamos por dias, cada dia mais felizes naquele local. Em meio a todo esse envolvimento nosso com a igreja, com a família Rio de Vida, nós como casal tínhamos um desejo muito grande, que era ter filhos. E esse desejo ele vinha sendo minado, né, pelos diagnósticos negativos que a gente vinha recebendo ao longo dos anos. E nós vivenciávamos ali muitos diagnósticos negativos, como a Laura comentou, né? Mas Deus já havia nos dado uma palavra há muitos anos atrás. Eu estava no culto e o pastor estava pregando sobre a geração de Samuel. E naquele dia eu ouvi a voz de Deus nitidamente falando comigo que ele me daria um filho e esse filho se chamaria Samuel. Então naquele dia nós ainda éramos noivos e eu disse para o amor, Deus falou comigo que o dia que a gente tiver um filho, ele vai se chamar Samuel. Então, mesmo em meio a todas essas dificuldades, a diagnósticos contrários, nós acreditávamos, né? Eu sempre dizia para ela, amor, mas se Deus falou que a gente vai ter um filho que vai chamar Samuel, Deus vai cumprir. A palavra de Deus não volta vazia. Bom, em meio a tantas tentativas, né, muito choro, muita lágrima, muitas frustrações, a gente acreditava. E em diversos momentos eu falava pro Douglas, amor, eu acredito que nós teremos um filho e ele se chamará Samuel. Mas eu tô achando que Samuel vai ser filho do coração e não filho do ventre. E ela falava isso e eu ficava assim, rapaz, mas Deus falou que a gente ia ter um filho. Ia ter um filho chamado Samuel. Houve uma ocasião que teve um pastor lá na igreja Rio de Vida conosco, e esse pastor não nos conhecia, não conhecia a nossa história, nós também não conhecíamos ele, e no meio do culto, ele falou que tinha um casal ali que queria engravidar e que não estavam conseguindo, que já tinha tido algumas frustrações, enfim, e naquele momento eu acreditei que fosse a minha irmã, que a minha irmã também queria ter filho naquela época e tal, então eu estava tocando no dia, ministrando louvor, então eu literalmente não imaginei que ele estava fora com a gente. Bom, gente, o interessante disso tudo é que o pastor insiste por diversas vezes, né, que havia um casal naquele lugar, naquela igreja, que precisava de uma oração, de um milagre em relação ao filho, só que eu estava com meu coração entristecido, então eu não queria ir. E aí ele insistiu, depois de muita insistência, eu decidi então lá na frente receber a oração desse pastor. E essa insistência, na verdade, é porque ele sabia que tinha alguém ali, né? Eu creio muito que Deus estava falando com ele fortemente, que tinha alguém ali e nenhum de nós se movimentava. Foi quando a Laura foi para fazer a oração ali, o pastor queria orar por ela. E aí o pastor perguntou quem que era o marido dela, né? Eu estava no fundo tocando bateria, perguntou quem era o marido, me chamou para ir orar junto com ele. E eu lembro nitidamente que naquele momento ele pediu para colocar a minha mão aqui na barriga dela, no ventre, e colocou a mão dele por cima da minha mão, assim. E aí ele começou a orar, repreendendo todas as palavras contrárias dos médicos, toda a frustração que nós havíamos passado. E teve um momento da oração que ele deu um grito assim bem alto, ele empurrou minha mão assim e disse, e em nome do Senhor Jesus, que gere a vida ao Samuel. Foi um momento muito importante, assim, foi um momento que me marcou muito, porque foi naquele momento que toda incredulidade foi quebrada e Deus começou a gerar esse Samuel no meu coração de uma forma muito intensa. E não passou muito ali, passou questão de, acho que 1 mês, 2, eu já estava grávida, gerando ao Samuel. Então, foi um negócio engraçado, porque eu saí do culto assim,
muito motivado, né? Muito motivado mesmo. E eu cheguei em casa e eu falava pra Wara, deixa eu falar com meu filho aí. Colocava o ouvido na barriga dela assim. Filhão, papai tá aqui e tal. E aí naquele dia eu postei no Facebook, né? Postei lá, Samuel, papai te ama. Foi algo do tipo assim. E aí um monte de gente começou a me dar parabéns. Pô, parabéns, vai ser pai e tal. A melhor coisa do mundo, não sei o quê. E aí um amigo meu, sei lá, já tinha umas 100 mensagens, um amigo perguntou assim, caramba, e a Wara já tá grávida? Aí eu respondi embaixo assim, né? Falei, não, ainda não tá não. Mas nós recebemos uma palavra de Deus ontem na igreja e tal. E o pastor falou, aí eu contei toda a história que o pastor tinha dito, né? Aí ele falou, parabéns, não sei o quê, mas já ficou meio assim. E aí pronto, cessou os comentários, ninguém mais parabenizava. Eu acho que o pessoal pensava, rapaz, esse cara deve ser doido, né? Porque uma palavra e tal. Mas as pessoas não sabiam que nós estávamos debaixo de uma palavra de fé, né? Que eu já tinha recebido aquilo, que nós teríamos um filho chamado Samuel. E dias depois, né? Um mês e pouco depois, a Wara veio, inclusive foi no dia do aniversário do meu pai. Eu estava chegando da faculdade, ela trouxe uma caixinha com um sapatinho, com o nome dele, etc. E aí me contou aquela novidade, né? Foi um dos dias mais felizes da minha vida, que nós seríamos pais. E na hora eu peguei, tirei foto daquele exame, o exame positivo estava na caixinha ali, e postei na mensagem do Facebook de novo, lá onde os comentários tinham acabado, né? E aí pronto, choveu de comentário de novo, Deus é fiel, parabéns e tal. E assim, foi uma situação tão gostosa, porque muitas pessoas até o dia de hoje, quando lembram dessa situação, ainda me questionam, me perguntam, cara, como é que foi isso? Foi muita fé e etc. Algumas pessoas no trabalho na época, poxa, como é que tu sabia que o nome dele era Samuel? Mas como é que tu sabia? Teve outra situação que eu comprei uma blusinha de frio para ele, num local, a gente estava fazendo uma viagem da empresa, e aí um amigo que estava comigo falou, rapaz, tu tá levando essa camisa para quem? Eu falei, não, pro meu filho que vai nascer. Ah, tá grávida? Eu falei, não, ainda não, mas ela vai ficar grávida e tal. Aí ele, não, beleza, legal, mas acho que ele achou que eu tava doido também. E aí, depois que ele percebeu, né, que soube também que ela estava grávida, ele também me ligou pra falar, poxa, que tu teve muita fé, né, cara? Tu comprou aquela jaqueta de frio. Enfim, toda uma história para resumir que Deus ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas, né? Hoje nós estamos aqui, exatamente no local da Igreja Rio de Vida, um novo prédio, um novo templo. E esse é um local de novos começos, né? Novas realizações, novos milagres. Nós acreditamos que nós vamos conseguir viver aqui milagres mais extraordinários ainda, né? Deus, quando ele curou ali a Wara, curou a madre ali, nós, anos depois, já tivemos outro filho, que é o Levi, que é uma outra bênção nas nossas vidas, é uma outra história de milagre, que com uma outra oportunidade a gente conta também. Outro exemplo de fé é o que nós estamos vivenciando aqui hoje, né? É o novo templo da Igreja Rio de Vida. Esse lugar foi gerado no coração de Deus, né? Gerado nos nossos corações, com muita fé, debaixo de muita oração, de muita intercessão. E agora nós estamos a poucos dias, né, da inauguração. E Deus tem nos dado a alegria de estarmos aqui. E nós queríamos que você pudesse vivenciar também essa história de fé. E você que está nos assistindo aí, continue acreditando com muita fé que o Senhor pode fazer um milagre na sua vida, assim como fez nas nossas vidas. Esse é o Deus do impossível.